O vídeo de hoje pretende dar uma noção, uma ideia geral do que é o embossing. O emboss, ele é um pó que quando aquecido, ele se expande e forma relevos. E ele pode ser utilizado em diversas superfícies. Por exemplo, aqui neste projeto eu utilizei o emboss tanto na madeira, aqui em dourado, como no papel. Aqui o emboss branco, aqui o emboss em dourado, no papel e na madeira. E ele é perfeito para criar relevo com carimbo. E como o nosso forte é o carimbo, ele é assim uma opção a mais nos nossos trabalhos e ele dá um efeito muito legal, sofisticado, bacana. No Brasil, são poucas as marcas disponíveis. Existem algumas marcas que importam, envasam e vendem. Eu conheço da Mural e a Toque Crie também traz. Para a gente utilizar o emboss, nós vamos precisar basicamente de 3 ferramentas. Eu diria que um investimento que nós temos que fazer é um soprador. Por que o soprador e não o secador de cabelo? Porque o soprador, ele não venta, então ele aquece sem produzir vento. E além disso, a temperatura dele é bem mais alta. Então ele vai derreter esse pó e esse pó vai se expandir formando um relevo. Então a gente tem que usá-los em superfícies que resista a uma alta temperatura e a gente tem que manter também um pouco de distância. Eu vou passar isso aqui para vocês agora. Existem vários tipos de pó de emboss. Eu vou passar aqui para vocês o básico e assim, para quem não trabalha com isso ainda e queira começar, o que eu sugiro? Eu sugiro que comecem com um soprador, é claro, é imprescindível ter o soprador, e uma carimbeira específica para emboss. Ela tem que ser específica porque ela tem a secagem mais lenta. Então, nos nossos trabalhos na madeira, nós não vamos conseguir utilizá-la sem o pó, porque ela não seca, ela demora muito para secar, então na madeira elas são oferecidas de diversas cores. Então, por exemplo, eu vou utilizar um pó preto, eu uso uma carimbeira preta. Então, para quem faz scrapbooking, usa muito na madeira, usa muito emboss, até dá para investir. Mas para quem está começando agora, eu sugiro que invista numa carimbeira transparente, porque eu consigo usar com todos os tons de pó. Existe também a opção várias opções de pó. Existem os pós brilhantes, por exemplo, como esses. Esse é um dourado com brilho. E existem os pós opacos. Por exemplo, aqui foi carimbado com um pó opaco, olha a diferença, do cobre para o dourado. E existem também várias cores, além de texturas diferentes, então aí vai do gosto de vocês. Eu uso muito o dourado, eu acho assim que é um bom investimento começar com um pó dourado. Então para quem está começando, eu sugeriria uma carimbeira transparente, uma carimbeira preta, porque o emboss preto também é bem legal, dá pra gente fazer muita coisa, principalmente no papel. O pó branco, preto e o dourado. Depois aí você vai aumentando a sua gama de cores conforme o seu trabalho. Por exemplo, o vermelho, eu já fiz alguns trabalhos que ficaram bem bacanas, o prata, o marrom. E existem também os opacos. Ele dá um relevo, mas ele dá um relevo parecendo envelhecido, ele não tem esse brilho, que também é bacana. Aí, isso daí com o tempo, você vai aumentando, se você gostar de trabalhar com isso, você vai aumentando a quantidade de pó que você tem, porque ele dura muito mesmo. E dá pra gente fazer muita coisa. Como o nosso trabalho, a gente trabalha basicamente com caixas, com madeira e a gente faz adaptações, eu vou focar aqui hoje então naquilo que a gente mais usa e depois eu vou fazer o passo a passo dessa caixa. Então isso que eu tô colocando agora aqui a gente vai usar nessa caixa tanto no papel quanto na madeira. Então vamos começar? Vamos fazer um joguinho de borboleta aqui no papel primeiro, depois eu faço na madeira.
Então, vou usar aqui um papel para scrap do seu gosto. Poderia ser também um papel que nós mesmos podemos pintar, como eu já ensinei no outro vídeo, né? Adaptando ao seu projeto. Então, eu vou usar 3 tamanhos de borboleta. Aquela outra eu fiz com esses 2 carimbos e recortei. Agora, vou fazer com esta daqui. Então, eu vou carimbar com a carimbeira transparente. Meu carimbo grande, a gente bate, vira ele e bate generosamente. E aí tem que ter os mesmos cuidados da madeira quando a gente vai carimbar no papel, num carimbo grande. Pressionar bem para ter todo o contato do carimbo com o papel. Está fazendo isso numa superfície plana. Às vezes a gente pode até pôr a mão embaixo do papel para ter certeza que pegou bem. Não vai dar para vocês verem direito porque é transparente, mas ele pegou. Ficou bacana. Agora eu vou vir com o pó dourado. Aí eu vou dar a dica. Eu uso esse funilzinho aqui para jogar o que sobrou do pó. Mas se você não tiver o funil, você pega um papel, dobra no meio e coloca embaixo. Então a gente vem agora com o pó para emboss. Joga ele em cima da onde você carimbou. Generosamente, não tenha dó. Dobra o papel e volta. Como eu tomei o cuidado de deixar outro papel embaixo, eu não vou perder nem esse restinho. Não vou perder nem esse restinho. Ó. Dou uma olhada aqui como ficou. Tem um cantinho aqui que o pó não pegou, eu volto a jogar. Pronto. O carimbo com o pó para emboss. Aqui também tem um cantinho que o pó não pegou. A gente vem e acerta. Então aqui é o pó sem a expansão. Vocês reparam que a gente não perdeu nada. Se eu estivesse trabalhando na madeira, mais ainda que eu ia precisar desse papelzinho aqui para nos ajudar. Quem tiver o funilzinho, põe no funilzinho e volta no pote. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o aquecedor, eu vou manter uma distanciazinha. E se eu chegar muito perto do papel, no começo a gente pode até colocar, ele demora um tempinho para aquecer. Depois a gente já mantém uma distanciazinha, ele pode queimar o papel. Então, olha, vocês estão vendo que o pó está expandindo, a temperatura é muito alta. Então a gente tem que tomar cuidado para não se queimar. Olha que lindo isso, é mágico, eu amo emboss. Amo isso. Esse soprador a gente também usa para secar trabalho, tá? Então é um investimento que vale a pena. Para quem puder, para quem usa, quiser se dar esse presente, a gente vai poder ter muita variação de coisa com os nossos carimbos. Então aqui eu utilizei o carimbo de borboleta e a carimbeira dourada. Depois eu vou recortar e vou colar intercalando, formando um aplique de borboleta. Eu vou fazer agora a outra borboleta, mas eu vou usar outro pó. Vou usar um pó. Vou fazer agora com outro tom do carimbo, mas eu vou usar um pó opaco. Então vamos lá. Vim aqui. Eu vou fazer já 2 vezes. Não, vou fazer. Esse é um dourado opaco. Vou jogar ele aqui.
E volto. Pro vidro. Então você imagina o quanto de tempo que vai durar um potinho desse, né? Aonde grudou a carimbeira, o pó vai grudar. Então a gente sopra para tirar o excesso e venho com a mão embaixo, tem que tomar cuidado para... Então esse é um outro dourado de outra marca, mas ele dá um efeito mais opaco, sem tanto brilho. Aí vai do gosto do projeto que eu tô fazendo, que foi o que eu utilizei naquela outra. Então, olha que relevo lindo que ficou. E assim por diante. Isso que eu fiz no papel, eu posso fazer na madeira, do mesmo jeito, e eu vou passar para vocês algumas sugestões. Por exemplo, aqui, nessa peça, eu carimbei enquanto a peça ainda estava branca, ainda estava sem o fundo, eu carimbei com emboss branco. Depois eu vim por cima do carimbo, com a espuminha e com uma tinta marrom, onde está o emboss a tinta não pega. Então eu vim fazendo esse efeito, ele ficou parecendo uma renda, ficou lindo isso daqui. E ficou em alto relevo, ficou parecendo uma renda. E eu tirei o brilho do emboss a hora que eu passei a tinta. Então eu fui passando a tinta, depois eu fui tirando bem de leve, aonde tem o emboss a tinta não pegou e eu consegui fazer esse efeito rendado. Uma outra ideia legal da gente utilizar o emboss, que eu fiz com dourado na madeira e depois eu pintei, que foi bem fácil de pintar por cima, porque onde está o emboss do lado, a tinta não vaza. Então aqui eu utilizei ele na madeira e pintei. Então é uma outra ideia, isso aqui também é emboss. Pro Natal, com dourado, dá pra gente fazer muita coisa legal. Então, essa foi a dica do emboss, eu espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco, então, eu vou postar um vídeo dessa caixa, ensinando vocês, já dando o passo a passo do projeto todo. Um beijo e até a próxima!